só. Beleza! Preparados pra gente mergulhar de cabeça na história da Bíblia? Opa! Hoje a gente vai desvendar um vídeo do YouTube que conta tudo. Do comecinho da criação, sabe? Até aquelas grandes figuras e eventos da Bíblia. Sei. Perfeito pra quem quer ter uma visão geral completa. Boa! Já vou te contar, viu? Tem cada história que você nem imagina. Sabia que Noé, por exemplo, amaldiçoou os descendentes do próprio filho? E teve até um período que Deus ficou em silêncio por um tempão. É mesmo. A gente vai entender o porquê. Nossa, acho que muita gente nem se liga nesses detalhes quando lê a Bíblia. Pois é, o vídeo já começa lá no início, antes de tudo. Quando só Deus existia. Aí, num ato de poder, ele cria os céus e a terra. Que demais. É de arrepiar. Demais. É uma imagem incrível da força e da criatividade de Deus. Pois é. E logo depois, claro, vem a criação do homem, feito à imagem e semelhança de Deus. Exatamente. E o homem ganha vida com o próprio sopro de Deus. Que conexão forte, né? Imagina só. Nossa! No Jardim do Éden era tudo harmonia, o homem e Deus juntinhos. Que legal! Parecendo a gente aqui desvendando a Bíblia. Que legal essa comparação. Mas é aí que a história dá uma reviravolta, né? Aparece a serpente, a tentação, o fruto proibido e a queda do homem. Caim, com ciúmes do irmão, acaba cometendo o primeiro assassinato da história. Que pesado, né? Aí a gente vê como o pecado se espalha, as coisas começam a desandar, o mundo foi ficando cada vez mais corrupto. A maldade se espalhou rapidinho. E Deus, vendo tudo isso, decide agir. E de um jeito radical, o dilúvio. É verdade. A história da Arca de Noé é incrível, né? No meio de tanta maldade, Noé era um homem justo e Deus o escolheu para salvar a humanidade e os animais. Imagina a responsabilidade. Construir uma arca enorme, abrigar a família e um casal de cada espécie. É uma imagem muito forte da misericórdia de Deus, mesmo em meio ao julgamento. E no final das contas, a arca pousa no Monte Ararat, um novo recomeço para a humanidade. O mais importante é a promessa de Deus de nunca mais destruir a terra com dilúvio. Uma promessa que com certeza nos enche de esperança, né? E a história segue com os filhos de Noé, Sem, Caim e Jafé, que repovoaram a terra. E aí começa uma nova fase. Sem se torna ancestral dos povos semitas, incluindo os hebreus. E é da linhagem de Sem que surge Abraão, uma figura central na história da Bíblia. Mas, e Cam? O que acontece com ele? Bom, os descendentes de Cam se espalharam por várias regiões, como os cananeus, os egípcios, os filisteus, mas tem um episódio polêmico envolvendo Noé e Cam, lembra? Lembro vagamente. Me conta essa história direitinho. Certo dia, Noé bebeu vinho demais e acabou dormindo pelado dentro da tenda. Cam viu a nudez do pai e, em vez de cobri-lo, saiu contando para os irmãos Sem e Jafé. Eles, por respeito, cobriram Noé sem olhar para ele. Quando Noé soube o que aconteceu, ficou furioso e amaldiçoou os descendentes de Cam enquanto abençoou os de Sem e Jafé. Nossa, que história tensa. Por que será que Noé reagiu assim? E qual o significado dessa maldição? Essa é uma passagem que gera muitas interpretações. Alguns estudiosos acreditam que a nudez do pai era considerada sagrada e Cam, ao invés de respeitar isso, expôs Noé. Entendi. Outros veem a maldição como uma forma de explicar as relações complexas entre os diferentes povos que descendem de Noé. Mas o vídeo segue em frente, né? Sim, e agora a Bíblia conecta a genealogia de Noé com a história dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Os patriarcas. Uma fase crucial na história bíblica. Abraão e Sara, mesmo já velhinhos, recebem a promessa de Deus de que teriam um filho. Mas, impaciente, Sara sugere que Abraão tenha um filho com Agar, a serva dela. E aí, nasce Ismael, ancestral dos ismaelitas. Que situação, né? Pois é. Mas Deus cumpre a sua promessa e Sara milagrosamente engravida de Isaac. O nascimento de Isaac é a prova da fidelidade de Deus, cumprindo a promessa feita a Abraão. E a saga continua com Isaac, que se casa com Rebeca e tem 2 filhos gêmeos, Esaú e Jacó. Esses gêmeos eram bem diferentes, né? Jacó, o mais novo, acaba recebendo a bênção do pai. Era para ser de Esaú, o primogênito. Lembro dessa história. Jacó, com a ajuda da mãe, engana o pai, que já estava cego. Essa artimanha deles era uma grande confusão familiar. Verdade. Jacó foge para escapar da fúria do irmão e tem um encontro marcante com Deus, mudando seu nome para Israel. Israel, o pai das 12 tribos de Israel. Que virada, né? Pois é. E a história continua com José, filho de Jacó, que é vendido como escravo pelos próprios irmãos e vai parar no Egito. José, com a ajuda de Deus, se torna governador do Egito e salva a família da fome, levando todos para lá.
É impressionante como Deus age nos momentos mais difíceis, né? Com certeza. Essa mudança para o Egito marca um novo capítulo na história dos patriarcas. O que a gente pode aprender com essas histórias? Esses relatos sobre os patriarcas nos mostram a complexidade das relações familiares, a fragilidade humana e, acima de tudo, a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. Que lições importantes! O vídeo continua mostrando a história do Êxodo quando Moisés liberta os hebreus da escravidão no Egito. Mas isso a gente deixa para a próxima parte. O que você acha? Combinado. Acho que já temos bastante para digerir por hoje. Pois é, na última parte a gente explorou a criação do mundo, a queda do homem e a saga dos patriarcas. Que jornada, né? E não para por aí. Agora a gente vai entrar no Êxodo, um dos momentos mais emocionantes da história bíblica. Preparem-se. É verdade, imagina só a cena. Os hebreus escravizados no Egito clamando por libertação. E é nesse cenário que surge Moisés, o grande líder escolhido por Deus para guiar o povo rumo à liberdade. Ele já tinha uma história especial desde o nascimento, né? Ele enfrenta o faraó, exige a libertação dos hebreus e acontecem aqueles milagres incríveis, as pragas do Egito. É impressionante como Deus mostra seu poder ao faraó. Mas ele resiste, endurece o coração. E aí vem a 10ª praga, a mais terrível de todas. A morte dos primogênitos. Como você interpreta essa passagem? Para mim, mostra a gravidade da situação. A resistência do faraó tinha consequências sérias, tanto para ele quanto para o povo egípcio. Só depois dessa tragédia que ele finalmente libera os hebreus. Exato. E aí começa a épica travessia do Mar Vermelho. Com a ajuda de Deus, Moisés abre as águas, o povo passa em terra seca e o exército egípcio é engolido pelo mar. Que demonstração de poder. Te arrepiar. É a libertação espetacular da escravidão. Mas a jornada não termina aí. Os hebreus enfrentam o deserto, um lugar inóspito e cheio de desafios. O que te chama atenção nesse período? Acho que o deserto representa um período de provação e aprendizado para o povo. Eles sentiram fome, sede e muitas vezes questionaram a liderança de Moisés. É um paralelo interessante com a nossa vida, né? As dificuldades que enfrentamos podem nos fortalecer e nos aproximar de Deus. Com certeza. E mesmo em meio às dificuldades, Deus, em sua infinita bondade, sempre o sustentou. Ele enviou o maná do céu, água da rocha e os guiou com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo à noite. Cuidado, né? É verdade. E foi no deserto que Moisés recebeu os 10 mandamentos no Monte Sinai. A lei de Deus entregue ao povo, estabelecendo as bases da aliança entre Deus e Israel. Um momento crucial. Concordo. A lei moldou a identidade do povo hebreu e orientou suas vidas por séculos. Mas nem tudo foram flores no deserto, né? Teve a história do bezerro de ouro, quando o povo, na ausência de Moisés, adorou um ídolo. O que você acha disso? Acho que essa história mostra a fragilidade humana, né? Mesmo depois de tudo que Deus tinha feito por eles, o povo se deixou levar pela idolatria. É um lembrete para nós também de que precisamos estar sempre vigilantes e buscar a Deus de todo o coração. E mesmo Moisés, o grande líder, cometeu um erro que o impediu de entrar na Terra Prometida. Lembra do episódio de Meribá, quando ele bateu na rocha em vez de falar com ela para fazer jorrar água? Como entender essa atitude de Moisés? Deus havia instruído Moisés a falar com a rocha, mas ele desobedeceu, movido pela raiva e frustração. Acho que essa história nos ensina que ninguém está livre de cometer erros, nem mesmo os grandes líderes. E que a desobediência a Deus tem consequências. Verdade. E por causa disso, Moisés contemplou a Terra Prometida do Monte Nebo, mas não pôde entrar. Uma lição dura sobre a importância da obediência a Deus, mesmo nos momentos difíceis. E depois da morte de Moisés, quem assume a liderança? Josué. E é ele quem conduz os hebreus na conquista da Terra Prometida, enfrentando batalhas épicas e inimigos poderosos. Josué é um líder corajoso e fiel a Deus. E antes da invasão, ele envia espias para Canaã. Mas a maioria deles volta apavorada, descrevendo gigantes e cidades fortificadas. Só Josué e Caleb confiam na promessa de Deus e encorajam o povo a prosseguir. Que fé incrível, né? Total. E com a ajuda de Deus, eles vencem batalhas incríveis, como a queda de Jericó. Uma demonstração de que nada é impossível para Deus. Jericó, com suas muralhas imponentes, cai diante do poder de Deus. É a realização da promessa feita a Abraão, Isaac e Jacó. O que te impressiona nessa história? Para mim, é a importância da fé e da perseverança. Mesmo diante do medo e das dificuldades, Josué e Caleb confiaram em Deus e lideraram um povo rumo à vitória. É verdade. E após a conquista, começa o período dos juízes, uma fase marcada por ciclos de apostasia, opressão e libertação. Os juízes eram líderes escolhidos por Deus para libertar o povo da opressão de outros povos. Tivemos Gideão, Jefté, Sansão, cada um com sua história fascinante. Lembra da força sobre-humana de Sansão e da astúcia de Gideão, que derrotou um exército enorme com apenas 300 homens. Histórias incríveis que mostram como Deus usa pessoas comuns para realizar grandes coisas. Com certeza. No final do período dos juízes, surge Samuel, um profeta e juiz que marca a transição para a monarquia. O povo, cansado das instabilidades, pede um rei e Saul é ungido como o primeiro rei de Israel. Mas o reinado de Saul é marcado por altos e baixos, por vitórias e derrotas.
O que você acha da figura de Saulo? Só um personagem complexo, né? Ele começa bem, mas acaba desobedecendo a Deus e perde o favor divino. É um alerta para nós de que a obediência a Deus é fundamental, independente da nossa posição ou status. Concordo. E aí entra em cena Davi, o segundo rei de Israel. Um homem segundo o coração de Deus, conhecido por suas habilidades militares, sua poesia e sua profunda fé. Davi, o grande rei que derrota Golias, unifica o reino e estabelece Jerusalém como capital. Davi é um personagem inspirador, né? Mesmo com seus erros e falhas, ele se arrependeu e buscou a Deus de todo o coração. E depois de Davi, quem assume o trono? Salomão. Conhecido por sua sabedoria, Salomão constrói o magnífico templo de Jerusalém, consolida o reino e expande o comércio. Mas o reinado de Salomão também teve seus problemas. Ele se desviou de Deus, adorando outros deuses e impôs pesados impostos ao povo. O que a gente pode aprender com isso? Acho que a história de Salomão nos ensina que a sabedoria e o poder não são garantia de fidelidade a Deus. Precisamos estar sempre vigilantes e buscar a Deus em primeiro lugar, independente das circunstâncias. É verdade. E após a morte de Salomão, o reino se divide em dois: Israel ao norte e Judá ao sul. Uma divisão que marcou o início de um período turbulento na história de Israel. Mas isso a gente deixa para a próxima parte. Combinado. Acho que já demos bastante alimento para o pensamento por hoje. Na última parte, a gente viu a divisão do reino de Israel, né? Em dois: Israel ao norte e Judá ao sul. É. E aí as coisas ficaram complicadas. Complicadas é pouco, né? Pois é. O reino do norte, Israel, se afundou na idolatria. Os reis abandonaram Deus e o povo seguiu pelo mesmo caminho. É triste ver como a desobediência pode levar à decadência de uma nação inteira. É verdade. E como Deus reagiu a essa situação? Deus, na sua justiça, enviou profetas para alertar o povo, chamar o arrependimento. Elias, Eliseu, Amós, Oseias, grandes nomes que enfrentaram reis e desafiaram o povo a voltar para Deus. Esses profetas eram verdadeiros heróis da fé. Enfrentaram tanta oposição por levar a mensagem de Deus. Com certeza. Mas e aí, o povo deu ouvidos aos profetas. Essa é a pergunta, né? Infelizmente, a maioria não quis ouvir. O reino do norte acabou sendo conquistado pela Síria e o povo foi levado para o exílio, espalhado por outras terras. Um período de grande sofrimento e tristeza, consequência da teimosia e se afastar de Deus. Que triste. E o reino do sul, Judá. Eles saíram melhor. Judá teve seus altos e baixos. Alguns reis, como Ezequias e Josias, foram bons governantes e promoveram reformas religiosas, mas a idolatria também se espalhou por Judá. É como se a história estivesse se repetindo, né? Mesmo vendo o que aconteceu com o Reino do Norte, o povo de Judá continuou cometendo os mesmos erros. E Deus continua enviando profetas para alertar o povo, né? Sim. Isaías, Jeremias, Habacuque, Sofonias, eles denunciaram a injustiça, a corrupção e a idolatria. E anunciaram o juízo de Deus se o povo não se arrependesse. Imagina a coragem desses profetas, anunciando mensagens tão duras em tempos tão difíceis. Jeremias, por exemplo, é conhecido como o profeta das lamentações, né? Ele viveu num período difícil e sofreu muito por causa da sua fidelidade a Deus. É verdade. Jeremias avisou que Jerusalém seria destruída se o povo não se voltasse para Deus, e foi exatamente o que aconteceu. As profecias de Jeremias se cumpriram, mostrando a seriedade das palavras de Deus e a importância de viver em obediência. E aí aconteceu o exílio babilônico, mais um capítulo triste na história de Israel, né? Nabucodonosor invadiu Jerusalém, destruiu o templo e levou o povo para o cativeiro na Babilônia. É impressionante como a história de Israel é marcada por ciclos de pecado, juízo e restauração. Sim, é um ciclo que se repete ao longo da história da humanidade também, né? Mas o importante é que, mesmo no exílio, Deus não abandonou o seu povo. Profetas como Ezequiel e Daniel mantiveram acesa a chama da esperança. Esses profetas ajudaram o povo a entender o que estava acontecendo e a manter a fé em Deus, mesmo em meio ao sofrimento. E a história não termina aí, né? Depois de 70 anos de cativeiro, Ciro, o rei da Pérsia, permitiu que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Que momento emocionante. A volta do exílio marcou um novo começo para Israel. Sob a liderança de Zorobabel, Esdras e Neemias, o templo e os muros de Jerusalém foram reconstruídos. É como se Deus estivesse dando uma nova chance para o seu povo, uma oportunidade de recomeçar e fazer as coisas de forma diferente. Imagina que os desafios continuaram, né? Reconstruir uma nação depois de tanto tempo em exílio não deve ter sido fácil. Com certeza. O povo enfrentou a oposição dos povos vizinhos, desânimo e conflitos internos, mas Deus enviou profetas como Ageu, Zacarias e Malaquias para encorajar e guiar o povo. Deus nunca abandona o seu povo, sempre envia pessoas para orientar, consolar e fortalecer a fé. Esses profetas pós-exílio tiveram um papel fundamental na reconstrução espiritual de Israel.
Eles ajudaram o povo a entender a importância de se voltar para Deus de todo o coração. É verdade. Eles lembraram o povo da aliança com Deus, da importância da lei e da necessidade de viver em santidade. E aí o Antigo Testamento termina com essa mensagem de esperança, de restauração, mas a história não para por aí. Exatamente. O Antigo Testamento termina, mas deixa uma pergunta no ar. Quem é o Messias prometido? Quando ele virá? E essa pergunta só encontra resposta no Novo Testamento, com a chegada de Jesus Cristo. Jesus, o Messias esperado, o Filho de Deus que veio ao mundo para nos salvar. O Antigo Testamento nos prepara para a chegada de Jesus, mostrando a necessidade de um Salvador e a fidelidade de Deus em cumprir suas promessas. O vídeo termina dizendo que o Antigo Testamento preparou o terreno para Jesus. Mas o que isso significa? Que tipo de mundo estava pronto para uma figura como Jesus? Essa é a pergunta que fica para a gente pensar. A Bíblia é um livro fascinante, cheio de histórias incríveis, personagens cativantes e ensinamentos profundos. E essa jornada pela história da Bíblia nos ajuda a entender melhor a nossa própria história, a nossa fé e o nosso relacionamento com Deus. Com certeza. E que essa experiência nos inspire a buscar mais conhecimento, a aprofundar nossa fé e a viver em obediência a Deus. Afinal, a história continua e nós fazemos parte dela. É isso aí. E fica o convite para você continuar explorando a Bíblia. Tem muito mais para descobrir. É isso aí, pessoal. Até a próxima.